Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu tava rapidinho ali secando os pratos, né, que eu acabei de lavar. Enquanto eu tava secando, do nada veio uma, uma cena na minha cabeça, que foi a cena de um filme, uma animação que eu assisti uns dias atrás, semana passada, retrasada, que foi a cena de... Eu assisti um filme recentemente, esses dias, e o filme era um filme... Ai, eu não vou me recordar o nome dele. Recomeço, o recomeço de, eu não sei, era o recomeço de uma garota. Ele retratava, né? O final dele, eu lembro que eu até mandei uma mensagem pro meu noivo, que ele me perguntou como é que tinha sido. E eu falei, igual a todos os finais, mostrando que no final tudo dá certo. Mas a gente sabe que a vida não é assim, né? A Disney nos ensinou quando criança que tudo que a gente quiser a gente consegue, que a vida pode acontecer tudo, mas no final, né? Pode acontecer tudo errado, mas no final tudo vai dar certo, você vai ser feliz, você vai encontrar o príncipe encantado. E essa animação que eu assisti foi uma animação muito forte. Eu lembro que eu não queria assistir, porque ela foi legendada. E chegou um momento que eu falei, não tô gostando. E meu noivo fez, vamos continuar. E, tipo, o final dela me surpreendeu muito. Eu tô falando da animação de Memórias de Caracóis. Não, eu tô falando da animação de Memória de Caracol. Eu acho que esse é o título, se não me engano. E o que me surpreendeu é que é uma história, assim, muito, muito, muito forte, sabe? Quando eu comecei a me deixar levar realmente por ela, é algo muito forte. E o que me chamou muita atenção nela foi o final. Não, o final não foi igual esse filme que eu mencionei aqui, do recomeço de uma garota que a vida dela deu tudo errado, chegou no final, deu tudo certo, sabe? Ela foi lá, fez um vídeo e todo mundo aplaudiu ela, tipo, do início todo mundo tava odiando ela e de repente depois tudo deu certo pra ela, todo mundo aplaudiu, todo mundo começou a amá-la. A vida não é assim. E nesse filme, nessa animação Memórias de Caracol, ele mostra totalmente o contrário, né? Acontece muitas coisas na vida de, de uma garota, né? Que eu exatamente não sei o nome, porque, como eu falei, eu assisti em inglês, então era bem complicado, né? Eu assisti legendado, na verdade, né? E o que acontece? Eu não tava assim conseguindo, eu não consigo me recordar o nome dela. E ela teve muitas, 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 muitas coisas tristes na vida, sabe? Foram muitos momentos baixos, muitos mesmo. E, tipo, ela teve que superar todos eles, mas no final, né, você espera o quê? Ela fez um filme, né, da vida dela, e na plateia devia ter 3 a 4 pessoas assistindo. Sim, era o final do filme e tinha 3 a 4 pessoas. E ela estava feliz por mostrar aquilo. E eu fiquei, gente, que incrível, porque a maioria dos filmes, o que é que ele nos mostra? Ele nos mostra no final uma plateia lotada, né? Se for assim que se alguém precisar ter uma plateia, a plateia vai estar lotada, com todo mundo lhe aplaudindo. Se não for numa plateia, vai ter muitas pessoas de repente te amando. Se for em rede social, de repente você vai ficar extremamente famosa, né? Se for negócio de livro, se você era um escritor, antes você era um escritor que não conseguia vender nada, no final do filme você tá vendendo horrores, né? Todo mundo tá comprando seu livro, todo mundo tá te amando, você virou um sucesso. Percebe-se como esses filmes, ele nos ilude. Eu fui, assim, tudo começou, né, com os filmes da Disney, né? Ai, você vai ser feliz. Mas a verdade é que talvez no final não dê tudo certo, sabe? Talvez no final não venha esse sucesso que eles estão mostrando. Talvez seja assim que nem o dessa garota, desse Memória de Caracol. Ela chega no final, depois de passar por todos os baixos, ela grave
um, um filme da sua vida e apenas 3 pessoas estejam na plateia, olhando pra cara dela com aquela cara de... Muitas vezes vai ser assim. E quando você entende que isso não é sinal de fracasso, sabe? Quando você entende que não, a vida não é como nos filmes. Não é que você vai ser uma pessoa ruim a vida inteira com alguém, agir de modo errado com alguém e chegar alguns meses, anos depois, obter coisas maravilhosas, sabe? Não é que você vai fazer coisas erradas e colher coisas boas se você não tá. É como aquelas pessoas que agem de modo errado com as outras e acham que não vão perder essas pessoas. Espero que aconteça como nos filmes. Nos filmes aquela pessoa era uma pessoa que agia errado com todo mundo, mas no final todo mundo parecia que ela não tinha feito nada. O filme faz você achar que a pessoa que tá agindo errado é a pessoa boazinha, né? E você faz a gente sentir até pena. Então na vida não é assim muitas vezes. A gente acaba confundindo, a gente acha que a vida é uma eterna comédia romântica. E a gente fica esperando o príncipe encantado chegar, a gente espera que o príncipe encantado nos traga as flores o tempo todo. Sabe, que ele seja igual nos filmes, onde você faz o que for, né? Você dá cada mancada, mas essa pessoa vai correndo atrás de você, sempre no final, né? Sempre no final ela vai correndo atrás de você para te encontrar. A vida não é desse jeito. Não vai ser assim que vai acontecer. E quando eu entendi isso, eu comecei a buscar filmes que realmente retratassem. Sim, pode ser no... Porque a verdade é que na maioria das vezes vai ter coisas que não vai dar certo mesmo. Você vai tentar e não vai dar. Ou simplesmente, e isso não quer dizer que seja o fim do mundo. Não, mas tem que dar certo porque os filmes ensinou que ia dar certo. Então, esse filme, Memória de Caracol, me mostrou isso, sabe? Eu confesso que quando chegou no final, que eu olhei assim, ela falando, né, do filme que ela tinha feito, ela produzindo o filme da vida dela, aí eu falei, certamente a plateia tá lotada aí de gente amando ela. A plateia devia ter 3 pessoas. E uma das 3 era o irmão dela. Então, ali eu fiz, caramba, isso é a vida. Isso mostra a realidade, que nem sempre você vai chegar lá no final e vai ter milhares de pessoas te aplaudindo. Às vezes realmente vai ser 2, uma, ou talvez ninguém, só você. Então, eu acho que a gente precisa meio que acordar, sabe? Porque a gente fica esperando. Sucesso é eu chegar lá no fim da vida, né? Ou chegar lá no fim desse momento e ter milhares de pessoas me aplaudindo. Mas e se não tiver ninguém? E se ninguém acreditar em você? E se ninguém estiver ao seu lado? E se isso que você está buscando não der certo? Os filmes falaram que iriam dar. Mas a vida não é assim. A vida real não é desse jeito, não é uma fantasia. Então, eu lembro que eu ficava imaginando que a vida real era uma eterna comédia romântica, sabe? E eu achava que as coisas aconteciam como na comédia romântica. Então, quando você acorda, a vida não é assim. E esse filme, ele tinha sido assim um filme que eu não queria assistir né, quando começou, mas quando eu vi, gente, é algo muito real, sabe? Eu vi ali cada processo e uma coisa verdadeira. E no final, onde você espera que eles vão mostrar, são pouquíssimos filmes que chegam no final e mostra a pessoa estando no mesmo lugar, né? Porque para algumas pessoas isso é estar estagnada, fracassada, né? Imagina você chegar apresentar um filme da sua vida e só ter 3, 4 pessoas te aplaudindo. Às vezes nem tá te aplaudindo, tá só ali assistindo só por estar, morrendo de tédio. Então, fomos ensinados que devemos ser um sucesso, né? Que a gente pode fazer o que for e no final tudo vai dar certo. Mas, mesmo se aquilo não acontecer do jeito que você esperava, não quer dizer que não deu certo. Muitas vezes eu pensava desse jeito,
Eu vou fazer isso aqui no final. Eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Ai, continua, porque aquilo que você quer vai acontecer. Só que a verdade tem que ser dita. Tem coisas que não vão acontecer, não do jeito que você espera. E foi aí quando eu vi essa mulher, né, no filme, nessa animação, apresentando o seu filme para 3 pessoas e se sentindo honrada, sabe? Não importava a quantidade que estava ali. Aquilo ela estava fazendo por ela, era para ela mesma. Ela estava vivendo a vida dela para ela e por ela. Aquilo me deixou uma lição muito grande. Então aquele filme que para mim tinha sido um filme que eu queria de início tirar, me trouxe uma lição maravilhosa. Eu amei o filme e recomendo muito, sabe? Ele me trouxe uma lição que eu já estava vindo aprendendo, que é a que talvez a idealização de ser sucesso, de conseguir coisas, não significa que se você chegar lá na frente e não conseguir do jeito que você tinha imaginado ou que a sociedade quisesse que você conseguisse, seja um fracasso. Muitas vezes está estagnado segundo você, né? Que você às vezes pode achar que está estagnado, talvez não, talvez você esteja caminhando, mas você nem percebe. Isso é um sinal de vitória, de estar feliz, sabe? Isso não quer dizer que você é um fracasso. Eu demorei muito a entender isso. Eu acho que quando eu cheguei realmente aos 30 foi que eu comecei a compreender muita coisa, a compreender que eu não era um fracasso, que eu não estava estagnada como eu imaginava. E isso precisa-se de muito amadurecimento e conhecimento, né? Se conhecer. Então, esse filme, ele me fez pensar. Nem sempre seremos aplaudidos por uma plateia cheia. Às vezes, a nossa plateia, na maioria das vezes, só vai ter essas 4 pessoas. E aí, é a forma como a gente vai olhar para isso que vai mudar. Você está fazendo isso pelos outros ou é por você mesmo? Isso me ficou uma lição muito importante. Que Deus nos abençoe.